Hoje é dia 2 de abril de 2024, estamos na casa de Atalíbio Heckman, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas. Tendo como entrevistadora eu, professora Íria. Qual o seu nome completo? Atalíbio Heckman. Qual que é a sua descendência? Origem alemã, mas nós viemos lá do Rio Grande do Sul, Tenente Portela. Como é o nome dos seus pais? Alfonso Heckman e Cecília Heckman. Quantos filhos eles tiveram? Tinha 11. O senhor nasceu onde? Lá em Feijão Miúdo, Tenente Portela. Em que data? 1950. Mês e ano? Janeiro de 50. Qual o seu estado civil? Casado. Qual foi o local do seu casamento? Caramuru, Itaipulândia. No cartório Itacorá, Em que data? 1973. Qual o nome da sua esposa? Ilga Maria Heckman. De que família era ela de solteira? Kurt, Quantos filhos tiveram? 6. O senhor poderia dizer o nome do mais velho para o mais novo? O nome deles? Janete, a mais velha, e Ana Carla, a mais nova. E os outros 4, o nome deles? O nome Gilberto, Carlos, Claudete e Ivanete. Qual a sua ocupação atualmente? Aposentado, mexendo um pouco com a horta para não estar parado. Qual a data da chegada do senhor em Itaipulândia? Foi em 1960, mais ou menos. Que idade que o senhor tinha na época? Na época tinha 16 anos. O senhor nasceu em 50, né? Sim, Daí, com 16, daria 66. sim, Isso? isso. Então, a vinda do senhor foi em 1966. 66 eu falei errado. Com quem o senhor veio? Com a minha família, com meus pais. Quantas pessoas eram na família? Era 13 com o pai e a mãe. E em filhos era 11. Todos os filhos já eram nascidos quando vieram morar aqui. Tudo. O senhor lembra que idade que tinha o mais velho? Isso eu não vou lembrar Vai agora. lembrar? Quando chegaram no que é Itaipulândia hoje, em qual comunidade se instalaram? Aqui no São João, na linha São João. O senhor poderia descrever como era esse local quando vieram morar? Era Casa, como é que era, se tinha? muito pouca casa. De Caramuru até aqui, até na Itaipulândia, tinha 2 moradas só. E quem que eram esses moradores? Um é o Nelson, que era uma rádio. Cruzes? O Nelson e a outra era do velho Paredão, já é falecido. E além desses 2 que o senhor citou, já tinha outros moradores? Tinha bens para mar, tinha bastante. Tinha aqui para baixo, no São João, o Vilmo Walker, e o Anelmo Walker, tudo essas pessoas já. Antes de mudar aqui para Itaipulândia, na época Aparecidinha, aonde a família morava? Em Santa Terezinha, Planalto. E antes de Santa Terezinha? Tenente Portela, 3 passos, Feijão Miúdo. E em Planalto moraram quanto tempo? Não vou lembrar agora. Lembra? Em Planalto e em Tenente Portela, a família morava na cidade ou morava no colônia. campo? Na colônia? Na colônia. A atividade econômica era a agricultura? Agricultura. Tinham terra própria? Tinha. O senhor lembra quanta terra tinha em Planalto? Era pouco, 4 alqueires. E quais foram os motivos que fez a família mudar para cá? Querer mais, né? Para ver se pegava mais terra.
Depois entramos para cá, daí deu aquela indenização da Itaipu, aí começou a picotear. Antes de vir morar aqui para Itaipulândia, Aparecidinha, que informações que tinham sobre o local aqui? Era o parente que morava aqui, daí formou os Walker. E o que eles falavam sobre aqui? Era muito bom, só que naquela época, na verdade, não era tão fácil assim como a pessoa imagina, né? Porque para mim poder fazer compra para comer, eu ia daqui missal de carroça. Levava feijão para vender, para trazer a comida. Quando foi seu pai que comprou a terra, essa terra tinha documento, era legalizada? Não, era tudo meio no grito. E a família sabia dos riscos de comprar uma terra sem documento? Ah, com certeza, né? Que aqui acontecia bastante isso aí. Quanta terra a família comprou aqui? Aquela vez foi 4 alqueires de novo, não conseguiu aumentar para frente. Parou nos 4. Vendeu em Planalto para comprar aqui? Sim. Depois aqui foi indenizado, o pai morava na beirada lá, pegou um pedaço de indenização, daí começou a cair de forma, né? E de quem foi comprada a terra aqui, o senhor lembra? Do finado Sargento Dias. Antes de vir morar de mudança, alguém da família veio conhecer? Veio o finado pai. Para vir de Planalto até aqui, qual que foi o transporte utilizado para a mudança? Caminhão. Quanto tempo durou essa viagem? Um dia mais ou menos. Lembra por onde passaram? Se é pelo Rio Iguaçu, para o Estado do Colono? Estrada do Colono aqui, passamos pelo Rio Iguaçu. Seranópolis, Medianeira, aí viemos para cá. De Medianeira para cá, É. passaram por São Miguel. Por São Miguel. Já tinha estrada daqui para São Miguel? Tinha, mas era, sabe, estradinha de chão. Nessa vinda com a mudança, aconteceu algum contratempo? Não, graças a Deus não. O que trouxeram na mudança? Tudo que é móveis, coisas, uns porquinhos, vaca, foi tudo no caminhão. Como é que era essa casa que vocês vieram morar? Tinha uma casa construída na terra? Não tinha. Como é que moraram? Nós moramos num galpão de um tal de José da Silva, que hoje também já é falecido. Aqui no São João também. Depois, daí o pai fez a casinha, daí fomos morar lá. Nós morava bem aqui embaixo, aqui, ó, na beirada do Rio São João. Pro lado aqui de Por Itaipulândia? lado de cá. Quanto tempo moraram nesse galpão? Aquilo lá, no galpão lá, 1 ano mais ou menos. E essa casa que foi construída, como é que ela era depois? Uma casinha de madeira, bem pequena, não era muito grande. E depois, daí foi mudado para cima, o pai comprou aqui em cima, do sargento, né? Daí fizeram uma casa maior um pouco. Essa casa bem pequena, que tamanho que tinha mais ou menos? Tipo uns 5 por 7, 5 por 8, mais ou menos. Nessa propriedade lá que construíram a casa, como é que era servida com água? Água? É. Poço fundo, lá em cima. E a outra lá embaixo? Lá era o Rio São João. Daí não tinha poço? Não tinha. Tinha vertente do lado lá. Daí usava a água da vertente? Mas lá em cima daí era poço. No primeiro tempo, nós ia buscar água, dava mais ou menos uns 500 metros longe. De lata, fechava a lata e muque. E esse poço aqui em cima já, qual que era a fundura dele? 18 metros. E tinha bastante água, água boa nele? Tinha. A água era boa. E para iluminação, tinha energia? Tinha a lamparina de querosena.
Aqui na região de Itaipulândia são bastantes os relatos referentes a conflitos, brigas por causa de terra. Aqui na região que a família morava, chegou a acontecer alguma coisa nesse sentido? O senhor sabe algum caso? Aconteceu até um dia de tarde, eu e o finado pai estavam roçando. Daí, de repente, escutamos, nós ia pegar uma água para tomar mais para cima. Aqui assim era. Daí escutamos um grito lá, daí estavam matando um taborda. Ele é pai daqueles taborda que morava aqui, já são falecidos também. Mataram a foice. E nós se escondemos, corremos de volta para não poder testemunhar alguma coisa, não se sabia o que era, né? Do que se tratava, né? Ali daí os que mataram eram do Botafogo. Naquele tempo era Botafogo, mas era uma linhazinha que... Mas acontecia bastante, isso aí acontecia bastante. Então o senhor e seu pai presenciaram... Nós vimos, sim. Uma morte. E depois, esse caso foi resolvido? Que nada, aquilo, sabe, acabou em nada. Não. E a família do senhor alguma vez chegou a ser ameaçada por causa da terra, de não ter documento? Não, isso não. E quando que depois a família conseguiu registrar essa terra? Ah, isso demorou. Eu acho que o pai até... Foi perto da época quando a Itaipu tomou conta, né? Aquela Se organizar? É. Lá em Capanema a família já eram agricultores. Quando chegaram aqui compraram terra também. Agricultura. Agricultura sim. também. Logo que se instalaram, qual foi os primeiros plantios que fizeram? Soja. Logo Soja, milho. E os produtos de consumo também chegaram a produzir? Sim, Arroz, feijão, até arroz, quando dava. Aqui dava bem, até aqui tem uma terra branca que era do tal de Sargento. Nós tocava daquela terra ali para arroz. Ele dava para as pessoas plantar, né? Por renda daí. A gente aproveitava. Então, além da propriedade que tinham comprado, plantavam terra Sim. arrendada. Sim. E a produção daí era para o consumo ou era para venda também? Não, só para o consumo, arroz, essas coisas, só para o consumo. E o que era cultivado para venda? Para venda, soja, milho, fumo. Plantaram com fumo também. Sim. E criação de animais, tinham alguma? Tinha, mas era pouco. Quando chegaram aqui, árvores frutíferas, já tinha alguma coisa? Muito pouco. E nativa, tinha frutas nativas? Tinha no mato, assim, quando tu ia, tinha alguma fruta. Que tipo de fruta? Cabirova, ariticum, essas coisas. Tinha bastante. Qual hortelã a família chegou a Hortelã? lidar? É. Não. Depois que o pai saiu daqui, ele foi lá para Margarida, lá perto de Rondon. Daí ele tocou um pouco de hortelã, mas era pouca coisa. A terra que foi comprada aqui, a propriedade, ainda tinha mato? Já tinha área aberta? Puro mato, não tinha nada. A segunda, que depois que saímos aqui de baixo, lá em cima era puro mato. Entramos por calhador e puxador de tora. Nessa primeira que foram morar, como é que fizeram para limpar essa propriedade? Ah, foi-se machado. E quem fazia isso? Ah, o pai, com a curizada que não tinha nada que fazer, aí ia lá roçar mato, tirubar, plantar. E tiveram ajuda de mais alguém, além da família? Não. O senhor lembra quais eram as espécies nativas que tinha de floresta, de mata? Ah, tinha peroba, angico, ali tinha de tudo, cedro. Até um dia eu e o meu irmão estavam tirando mas ele comprava para vender, o tal de cedro. Daí nós estávamos no mato com a juntinha de boi e a caroça, daí caiu um galho na cabeça dele, ele desmaiou. Aí eu amarrei ele em cima da bicicleta e até chegar fora. Daí no ir ele acordou de novo. Achei que ele tinha morrido até, né? Mas não tinha o que fazer, tinha que ter a coragem e percorrer recurso. Eu carregar ele não podia, aí tinha que pôr na carroça e levar.
E o que que era feito com essa madeira que era Essa é derrubada? vendida. Vendiam? Sim. Para quem vendiam? Isso era caminhoneiro de fora que puxava. Daqui de dentro era pouco. Só tinha a serraria do velho Walker. Daí, mas ele serrava mais para a localidade, né? Essa serraria do Walker ficava onde? Mais ou menos hoje, onde estão construindo aquele colégio, ali onde é a curva da Sanipar, lá embaixo, um pouquinho para baixo. Na saída para Missal lá. É, ela uma vez foi destruída toda com vendaval. Depois, nos anos 70, já veio a mecanização, o pessoal Sim. começou a fazer a destoca. Sim. A família também fez? Não, nós só fazia. Eu trabalhava muito, bastante mesmo de peão, assim, boia fria. Daí trabalhei muito tempo com o Valdemar Facione, ele que comprou tudo isso para cá. Daí ele dava para a gente tocar as leiras. Até inclusive uma vez ele me pagou para fazer as leiras, para limpar. Aí depois ele falou, pode plantar e o que tu fizer é teu, as leiras. As leiras eram os amontoados Sim, tudo da estoca, né? Toco e coisa, ia indo. E daí, produzia alguma coisa nessas leiras? Meu Deus, aí que dava o produto bom. É. O pessoal usa muito o termo boia fria. Por que que era boia fria? Isso eu não sei te explicar. Eu acho que porque ele levava o almoço junto na roça, aí comia a marmita fria, né? Vem um sentido dali, mais ou menos. E o seu pai, na propriedade dele, ele pagou algum trator de esteira, alguma coisa para fazer de estoca, ou foi feito tudo manual? Não, é tudo manual porque era pouco, né? Foice, machado e motosserra. E depois de algum tempo que a terra estava limpa, já que não tinha mais resto de toco, o que continuaram plantando na propriedade? Soja, milho, lavrava com boi, né? Então, soja foi sempre plantado? Sempre. Na casa do senhor dos seus pais lá, como é que era organizado o dia de trabalho das mulheres, das crianças, dos homens? Ali ficava uma a fazer o serviço de casa e o resto ia para a roça. Não tinha muita idade escolher, não. Dando para andar tinha que trabalhar, né? Que não é igual hoje. Hoje muda tudo, né? E qual que era o serviço de casa que a pessoa que ficava em casa tinha que fazer? Lavar roupa e cuidar da casa, comida, fazer para os outros poderem comer. E na roça, as mulheres faziam os mesmos trabalhos que os homens ou Fazia quando tinha, que não tinha outra coisa para fazer, tinha que... ajudavam a serrar, Sim, derrubar árvore e tudo? Até derrubar mato. Ela ali me ajudou até quando eu depois derrubava com machado e cerote, daí tinha que estar em dois, né, para derrubar. Nos primeiros tempos que a família morou aqui, depois de 66, como é que era os primeiros tempos com a questão da alimentação? Ali era para negócio de comprar, a maioria tu comia o que tu fazia na terra, né? Daí sal, açúcar, isso eu comprava, a maioria de coisas só quando era fim de ano. Ou uma Páscoa, ou um Natal, daí se lembrava, mas senão era tudo meio no grito. E os primeiros tempos que ainda não tinham plantação, trouxeram algumas coisas de Planalto? Sim, foi trazido alimento, né? Que tipo de alimento? Feijão, arroz, essas coisas já veio um tanto junto, né? Daí mandioca plantou aqui, porque aquela vez não era todo dia carne, era feijão, arroz, mandioca e era comida boa, saudável. E o senhor já comentou, o comércio ia para Missal. Sim, tinha aqui, tinha hoje já é falecido também, o Dilo Jones, tocava um comércio. E o Ede, tu conhecia o Ede, né? Bergman? Ele que era o que mandava lá dentro, cuidava, né? Ali daí em Aparecidinha. De Parecidinha. Aqui no Caramuru ainda não Ali tinha... não tinha quase nada, dá para dizer nada.
Tinha moinho em Iguaçu, moinho para fazer farinha de milho, né? Aqui, Era do finado Anelmo Walker. aqui no Caramuru. Sim. É, bem isso aí. E outras coisas quando precisava? Utensílios de casa, ferramentas de trabalho, enxada, machado, e também roupa, calçado. Onde que a família ia? O mais era Missal. Sempre era Missal já era Missal. bem, porque ela ficava numa rodovia, né? Da propriedade do senhor até Missal, que distância que dava mais ou menos? 9 quilômetros mais ou menos. E da propriedade até a vila da Aparecidinha? Também espaço, peço aí, mais ou menos isso aí. É, dava mais ou menos a mesma distância Sim, dos dois locais. sim. E por isso que era vantagem para Missal, É, que porque era tinha mais perto. mais opção. São Miguel Iguaçu também ia bastante, que tinha aquele, nós chamávamos de rascaropa, o colonial, o ônibus, era o único que tinha, né? Mas que ano que a Colonial passou a fazer essa isso linha? foi, eu acho que tipo assim, em 70 mais ou menos. 70 já começou. E para se divertir nas horas de folga, o que faziam nos primeiros tempos? E era bravo, um joguinho de futebol no campo, ou alguma coisa assim. Quando eu era solteiro, ia no baile ali também, já tinha o salão do velho Renque, até um dia de noite, nós estávamos triando soja. Daí eu ajudei a triar até meia-noite. Eu falei, eu vou no baile, porque agora já não paga mais a entrada, né? Quando eu entrei para dentro do salão, assim que eu queria entrar para dentro, mataram aquela vez o Né da Borda, naquela época. Meu, que coisa feia. Tombou atrás de mim, assim, um homem tamanho 2 metros de altura. Deu um susto que tá louco. Mataram ele de noite. Mas como é que foi assim essa... Isso foi por causa de intriga velha. Quando era da Borda, ele era inspetor de polícia aqui. Daí um dia tinha uma carreirada e ele matou um policial de Foz. Daí aquilo ficou, daí vieram aí. Naquele dia de noite, eles mataram ele. Ele que cuidava do negócio da porta da entrada, a hora que ele abriu a porta, para livrar, né? Deram um tiro debaixo do sovaco dele. Ainda o filho dele queria tirar atrás, mas não. Fugiram com um fusquinha. Então o senhor viu Sim, esse crime também? sim. O senhor já tinha entrado ou estava lá de fora esperando? Eu tinha acabado de entrar, ele caiu, quando entrei para ele caiu atrás de mim, assim. Vixe, depois nem lá não fiquei mais. Não deu coragem, não. Esses, no Salão do Renque, que era na avenida, que é hoje, né? Sim. Aconteciam com frequência os bailes? Volta e meia tinha baile lá. E como é que era a música desses bailes? Isso era algum caiteiro, até esse Anelmo Valgo finado. De vez em quando ele animava alguma coisa. O irmão dele, o Danilo, E como é que era a iluminação desse salão? Liquinho, a Cassi. O senhor consegue lembrar o tamanho que era mais ou menos esse salão? Ele era até mais ou menos grandinho, podia dar eu calculo uns 8 por 8 mais ou menos, assim, tipo salão, né? Tamanho de uma sala de aula, mais ou menos? Mais ou menos isso aí. Daí o senhor também comentou sobre o futebol. Quando vieram para cá em 66, já tinha algum campo? Tinha campinho, não dizer campo mesmo oficial, não, mas tinha os campinhos assim, no São João tinha. E no Botafogo tinha um também. Só que daí dava muita bagunça, né? Que tipo de bagunça? Briga. Briga era frequência. Volta e meia. Que tinha gente que quase tomava conta do lugar, né? A turma respeitava, né? Mas essas brigas, tinha algum motivo para elas acontecer? Qualquer coisinha já dava o rodeio. Então as pessoas eram impacientes? Eu acho que era. Só pode, né? Que aqui tinha o Sargento Dias, ele tinha o pessoal dele, né? Então, vinha de fora, e ficava aí, todo mundo tinha um pouco de receio já. Então eles se punham medo na população? Mas capaz que não. E caçadas, a caça? Era pouco.
não tinha mais muita casa. Né? Mas chegaram a fazer alguma vez? Pegar alguma presa? Não? Não. Pescaria? Também não procurava muito. Aqui nós passava para depois, mais quando foi, daí liberaram, quando a Itaipu indenizou, né? Daí a turma ia fazer roça ali, antes dela ir. Indenizar? Lá em Santa Rosa do Cuí, ali. Ali a maioria do pessoal ia daqui para lá, plantava lá e as terrinhas que tinha sobrando lá, né? Uhum. E tinha bastante. Eu trabalhei muito tempo para... Mas essas terras lá de Santa Rosa que sobravam, eram terras que já estavam indenizadas e o pessoal tinha ido embora? E daí a Itaipu permitia que plantasse? Plantasse. Ixi, nós plantamos tempo lá. E precisava entregar renda dessa terra para alguém? Pouco, alguma coisinha. É. Daí entregava para quem essas rendas? E tinha uns que eram os mais grandão lá, que tomava conta, né? Como é que era a questão assim, a relação com a vizinhança nesses primeiros tempos? Ah, não, vamos dizer o quê? Porque, na verdade, nosso primeiro vizinho dava com certeza, uns 800 metros de uma distância do outro. Daí sabe, a maioria ficava em casa e não é igual hoje, né? Mas chegavam a se visitar? Sim. E quando se visitavam, jogavam baralho? O que faziam? Às vezes jogava baralho, às vezes era o chimarrão, mas até as novenas eram feitas. E as mulheres? Tinha alguma coisa que elas faziam para passar o tempo? Dificilmente não tinha o que fazer. Naquele tempo não se usava joguinho de baralho que nem hoje. Em muitos locais os vizinhos se reuniam para fazer os mutirão, Sim, puxirão. sim. A família do senhor também participou disso? Mutirão pegava, num dia num fazia roçado, no outro dia no outro, e assim ia indo, um ajudava o outro, né? E para a colheita também chegavam a fazer? Sim, com certeza. E quando a família do senhor veio, tinha alguns que eram crianças ainda, né? Sim. Já tinha escola em algum local? Tinha aqui, Parecidinha, tinha uma escolinha ali. Daí eles chegaram a estudar lá? Sim. E eles iam como para a escola? E a pé? Levavam muito tempo para ir e voltar todo dia? Não dava muito, não era muito longe. Não. O senhor consegue lembrar o nome de algum professor que tinha na época? Aqui de Itaipulândia, uma delas não lembro o nome, mas ela é groto de casa. Ah? Mas o Penda não era professor. Não, mas a nora dele. Sim. No São João, por Missal, também tinha uma escolinha, né? Tinha. Tinha uma escolinha, o professor vinha lá de Santinês. Como é que era o nome dele? Maurílio Correia. Aqui perto dos Grote ali, do Olívio e do... Do Lírio Groto? Ali, esqueci o nome do outro. Também tinha uma escola, não tinha? Tinha, bem pra cá, sim. Hoje até era do velho, era do Follman, do né? Follman, bem na... Ali lá. também teve Tinha uma escolinha, escola. assim. Essa aí que eu falo, que aquele Maurílio Correia vinha dar aula ali. Ela funcionou muitos anos, a escolinha que tinha Ela ali? funcionou poucos anos, daí depois mudou tudo para Itaipulândia. Itaipulândia não, Parecidinha. Sim. Qual que era a religião da família do senhor? Católica. E quando chegaram, aonde participavam? Participavam de alguma igreja? Aqui na Parecidinha. Aparecidinha? Sim. Já tinha a igreja construída? Tinha. E aonde que era essa igreja? Ela era ali no mesmo lugar. Só que era uma igrejinha mais fraca ainda, né? Aqui no Caramuru tinha uma também, inclusive até depois nos anos 73 eu casei ali. O senhor lembra de padre que vinha atender na Aparecidinha? Eu lembro, um tal de Antônio. Padre Antônio. E
relação à saúde, quando alguém ficava doente, como é que fazia? Como é que recorria? Aí que a coisa pegava, né? Não tinha posto de saúde. Não existia nada disso. Até inclusive um dia o meu piá, mas o segundo que eu tinha, né? Eu levei ele daqui, eu morava aqui, levei ele lá no Itavó, que tinha naquela época, usava muita curandeira, né? Daí o compadre meu falou, leva lá na tal mulher que vai dar certo. Ele tinha negócio de ferida na boca. Quando eu vi, estava bem apertado a coisa já, levei ele no braço até Itavó, e a pé, ida e volta, lá no farmacêutico que tinha lá. Mas antes ainda, antes do senhor casar, quando o senhor estava em casa com seus pais, seus irmãos, aonde que conseguia recorrer à saúde? Ah, São Miguel, Iguaçu, mas era São Miguel. E farmácia, para comprar algum remédio? Farmácia era só Missal, a primeira farmácia que tinha Missal. E depois em Aparecidinha, o senhor lembra quando teve farmácia? Teve uma, mas bem fraquinha. Mas iam em Missal. Missal tinha farmácia mais bem preparada já, né? E quando ia nascer os bebês, os partos, como é que eram feitos? Parteira. Os meus, acho que só um que nasceu, 2 no hospital, o resto tudo no tempo do core-core. E o senhor lembra do nome de alguma parteira? Uma já é falecida, que morava aqui em cima, a mãe do Carlinho Bonfante. E outra? Outra eu nem me lembro do nome, assim. A família tinha o costume, o hábito de cultivar hortas com remédios caseiros? Ah, tinha. Naquela época o mais era losna e tudo essas coisas, né? Então sempre já tinha o pé, iam buscar longe para ter, porque não tinha esse negócio, ah, vou lá pegar um comprimido, não, era chá e pronto. E animais venenosos, cobra, aranha, encontravam com frequência? Vixe, Nossa Senhora. Nós roçava mato de empreita, achava alguma. Ali, esse mato ali onde tem o cemitério de Itaipulândia hoje, ali nós roçamos tudo, tirubamos, por tudo onde dava, que não tinha que fazer, a terra era pouco, ele trabalhava fora, ele pegava o mato para roçar e tirubar. Roçar com a foice e tirubar com machado. Alguém chegou a sofrer algum acidente com... Não, só aquele meu irmão que... Assim, mas de ser picado por uma cobra? Não, graças a Deus não. Mas tinha. E existia algum remédio, alguma coisa assim de prevenção para se acontecesse uma... Olha, tinha um tal de remédio que era contra a mordida de cobra, mas... Até nem o nome, não sei como é que era. Sobre o comércio, o senhor já comentou que iam a Missal, né? Sim, maioria Missal. Eu me lembro bem que colhi o primeiro soja que eu colhi, eu era solteiro. Aí eu vendi o soja por quilo Chontes e fui buscar uma bicicleta lá em São Miguel, Iguaçu. E vim andando com ela até aqui. E quando que pararam de ir para Missal e vir mais para Aparecidinha? Ah, quando melhorou um pouco, começou a crescer mais, né? Se colocar mais gente de comércio mais forte, né? E as estradas, seu Atalíbio? Como é que eram essas estradas? Ah, a né? estrada é tudo estrada de chão, meio picadão, sabe? Atolador. Aí não tinha esse negócio que nem hoje, tu não suja o pé, não. Naquele tempo tinha que sujar o pé para... Mesmo se tu ia de ônibus, tu podia ir preparado já para empurrar. Quando atolava, tinha que empurrar e vamos embora. E para São Miguel do Iguaçu, precisava ir com frequência? Não, pouco, muito pouco. E Itacorá? Itacorá, sim, já ia mais, porque era mais... Porque Itacorá, na verdade, representava o município, né? Município não, naquele tempo ela pertencia para Itacorá. E o que costumavam ir fazer no Itacorá? Aí já era mais quando precisava
Quando precisava de uma farmácia, que lá tinha de tudo, né? Aí já ia mais para lá também. Pegou? O senhor já comentou também que tinha os bailes ali no salão, na Aparecidinha. E como é que eram os casamentos na época? Ah, isso era até meio por cima, assim, sabe? Não tinha muita coisa de... O senhor comentou que casou em Missal, Aqui na igreja aqui, e no civil lá em Itacurá. lá em Itacorá. E quem fez o casamento do senhor aqui na igreja? O padre, É. nem sei se lembra o nome dele, acho que era esse Antônio, era assim. E daí fizeram festa de casamento? Não, mas só para os padrinhos e coisa e pronto. Não tinha muito tempo aquela vez para... A questão da segurança pública, policiamento, como é que era feito? Ah, aqui tinha o delegado de Aparecidinha, né? Tinha o inspetor de polícia que eu falei que era esse que morreu, né, da Borda. E era mais ou menos assim, inspetor, delegado e dali. Quando precisava mais, daí chegava a polícia de fora, se fosse, mas dificilmente. O que um inspetor fazia, assim? Ah, ele que cuidava, em primeira mão passava por ele, né? Se ele não podia resolver, ele jogava para o delegado. E a população respeitava o inspetor? Não muito, porque na verdade ele era inspetor, mas ele, tipo assim, ele não era assim uma pessoa de muita confiança, porque até ele fazia bastante coisa errada também, né? E a população via isso e... Mas via, e daí como é que vai, né? Ficava difícil. Até falar em inspetor de polícia, uma vez saí com a carroça com milho lá de Aparecidinha para levar no moinho do Anelmo ali, para fazer farinha, né? Quando eu cheguei ali hoje, aquela entrada ali que vai para Chacutinga, tinha dois caras fazendo um poço. Aí quando eu cheguei perto assim, o homem veio correndo desesperado, disse, me dá uma mão, meu companheiro está lá dentro do poço e ele não fala mais. E uma vai fazer o quê uma hora daquela? Marei os bois e fui atrás de socorro, né? Aí cheguei aqui na plaquinha, aí encontrei as pessoas lá, foram junto lá. Daí foi um que também era meio metido a inspetor, né? Daí ele pegou, ele falou, vamos amarrar vamos punhar lá dentro, para ir lá embaixo, para amarrar ele. Ele foi até uma altura, trouxemos de volta, desmaiou também. Naquela época eu também mexia com poço. Eu falei, não vou entrar, tem gás lá dentro. Esse homem deve estar morto. Aí pegaram um cancho de carne, sabe aqueles canchos de carne? Soltaram para baixo, daí ficou embaixo do joelho e trouxe ele para fora, mas estava morto mesmo. Era gás que tinha dentro. Mas que gás que era isso? Eu não sei explicar, porque quando Isso. pegava demais... E isso acontecia de ter gás com... Sim, acontecia muito. O senhor disse que também trabalhava com poço. O senhor só furava o poço ou também sabia fazer aquela técnica de encontrar a vertente? Sim, fazia. Como é que era? Como é que fazia essa técnica? Pegava um calho de pesco, daí tu ia procurando. Até eu fiz um poço aqui perto do Vilmo ali, fiz uns quantos, mas ele é difícil falhar. Ele sempre dá pertinho. Se não acertar, mas fica próximo. Mas isso, ele é tão forte que a pessoa não consegue controlar? Não consegue, ele descasca a vara e vira, puxa. E era muito demorado para fazer um poço? Ah, demora um pouco, né? Porque não era fácil. Tem que trazer tudo, a terra na manivela, né? Quanto de profundidade conseguia cavar num dia? Ah, tipo 2 metros, 2 metros e pouco. E daí para fazer reto usavam um plumo? O que usavam? Não, era só no olho? No olho. Eu uma vez vim para cá passear, aí fui morar um tempo em Margarida, trabalhar numa serraria.
Aí o poço do sogro tinha quantos metros? 31, acho. Não, foi 31. Daí tinha uma coisa morta dentro, daí eu arrisquei e desci lá no fundo. Para tirar, e era um sapo grande. Mas não é fácil, não. Entrar num funil daquele ali é arriscar a vida, né? É que daí nas laterais também vai fazendo tipo uma escadinha, Sim, né? essa escadinha, né? Só que daí o problema tinha lugares que desmoronava. Uma vez eu tinha um companheiro me ajudando, ele tinha uma hérnia na barriga. Aí de repente ele gritou, entrava um, saía, sabe? Ia trocando, né? Daí ele desmonorou um pedaço, ele estava inteirado até a barriga já. Aí ele se ajudou e eu na manivela até que trouxe ele para fora. Até nunca mais esqueço. Estava com aquela hérnia tudo para fora assim. Ele falou, ainda bem que não estourou. Antes o senhor já comentou alguma coisa sobre a questão de Itaipu. A propriedade que o seu pai comprou ali no São João, hoje chamam Linha Progresso, né? Uhum. Foi indenizada alguma Não. parte? Não, aquela não. O pai tinha uma outra aqui em cima, daí ele pegou uma indenizaçãozinha. Depois foi lá para Margarida, morou para lá numa terra de posse lá. E a indenização aqui que a Itaipu pagou na outra propriedade, a família achou justo, achou certo na época? Olha, por um lado eu acho que não foi muito justo, porque... E outro lado também teve pessoas que soube aproveitar aquele dinheiro da indenização e uns que facilitaram, para o final viraram sem nada também, né? Que não aproveitaram logo de... E daí depois o seu pai vendeu as propriedades? Sim. Com o tempo também foi iniciado o movimento de pró-emancipação de Itaipulândia, de transformar a Aparecidinha no município. Como é que o senhor viu isso na época? O que se dizia para convencer as pessoas que seria todo mundo, bom? porque imaginou, ele pertencia, tu ia votar, tinha que votar a pessoa, praticamente tinha sim, que nem o Lauro Luzinha, ele foi vereador daqui, mas pertencia para São Miguel, né? Daí assim, daí o povo achou, não, se nós tiver alguém que é daqui mesmo, que manda aqui dentro, o município só tem a crescer, né? E como cresceu? Daquelas épocas que o senhor veio para cá em 66, até os dias de hoje, o que era melhor na época do que hoje? Olha, bastante coisa se a gente analisar, né? Porque muita coisa mudou. E para o outro lado, hoje está muito bom, porque a saúde está tudo na porta da casa, né? Tem tudo. Tem posto de saúde, tu não precisa se preocupar com... Naquela época era dinheiro, hospital, internar e pagar, porque não tinha outra chance. Agora não. Deu qualquer coisa na pessoa, vai lá, interna, sai de lá sem pagar nada, tem o posto de saúde pertinho, o recurso, né? E hoje temos o recurso, naquela época o recurso era bem mais distante, né? E o que hoje ficou pior do que antigamente? Olha, eu acho que pior não. Não? Não. O senhor veio solteiro para cá em 66, depois Sim. casou em 73. Como é que o senhor conheceu sua esposa? Isso foi nos matinézinhos por aí. Ela morava aqui no São João. Daí se encontraram, Sim. namoraram Sim. e casaram. Mas então tá, senhor Atalíbio. Em linhas gerais seria essas questões que eu tinha para fazer. Se o senhor tiver mais algo que queira nos contar, algum fato curioso ou interessante que aconteceu? Tem um, eu vou contar um caos. Agora é caos. Uhum. O meu tio morava ali no São João. Ele tinha uma junta de boi e carroça, né? Aí ele queria se mudar para cá, ele comprou um pedacinho de terra aqui em cima. Daí eu fui de carroceiro para ele, com uma carroça de um outro tio meu. Aí puxamos a mudança, até o filho dele é prova, mora aqui ainda. Aí nós puxamos a mudança e tinha bastante coisa para puxar, né? Aí quando fomos pegar a última viagem,
Ele falou, ele tinha prometido para mim, se tudo der certo nós mudar, vamos matar a leitoa. Tinha uma leitoa, nunca mais vou esquecer. Aí na última viagem, dali onde hoje mora para baixo ali coisa ali da garagem da prefeitura, dali para cima era puro mato, até sair na Aparecidinha. Daí tinha uma curva assim, e a leitoa pulou e quis escapar. Aí eu meti a faca e matei ela lá mesmo. E daí entrava um trilho assim, daí ficou ripa da carroça e tudo. No outro dia cedo eu desço para pegar umas outras coisas lá. O velho Ede me cercou, disse, o inspetor está aí, ó, mataram essa noite um ali. Dá para ver, o Pedro Chapa veio lá de baixo, falou que dá para ver por onde tem uma ripa lá com sangue. Tem o trilho onde arrastaram. Eu falei, gente do céu. Fomos nós, matamos um porco ali. Aquilo já estava tudo alvoroçado, mas nunca mais, aquilo foi bonito de ver. Então eles acharam que era, né, porque ele veio pegar o ônibus, viu aquilo e já saiu no desespero, contando mataram, mas não mataram ninguém. Só era um porco que tinha morrido. E o dono do porco não ficou zangado? Não, era ele que tinha prometido a leitoa, já nós ia levar lá, né? Digo, antes de ele me enganar de não matar, vou matar aqui mesmo. Já ia fugir mesmo, digo, ó.